navio surgiu durante a madrugada, sem aviso, sem velas abertas, sem nenhum som vindo do oceano, apenas aparecendo lentamente através da névoa. Os pescadores da vila perceberam primeiro uma enorme embarcação escura parada perto das falésias, imóvel, como se estivesse esperando. O estranho era que não havia vento suficiente para empurrar um navio daquele tamanho até ali. E o mar permanecia completamente parado. Nenhuma onda forte, nenhuma corrente, apenas silêncio. Alguns homens acreditaram que fosse um navio abandonado à deriva. Outros imediatamente quiseram se afastar, porque existiam histórias antigas sobre embarcações que apareciam na névoa sem deixar rastros. Histórias que marinheiros evitavam repetir em voz alta. Mas a curiosidade venceu o medo. E pouco antes do amanhecer, 5 homens partiram em direção ao navio usando um pequeno bote. Quanto mais se aproximavam, pior o cheiro ficava. Não era cheiro de peixe, nem de corpo em decomposição. Era diferente, um cheiro úmido, salgado, como algo fechado debaixo da água durante tempo demais. A embarcação era enorme, antiga. O casco parecia coberto por manchas escuras semelhantes a ferrugem misturada com algas. Correntes pendiam das laterais, e símbolos estranhos haviam sido entalhados na madeira perto da proa. Nenhum dos homens reconheceu aqueles desenhos, mas algo incomodava todos eles. O navio parecia vivo. Pequenos estalos ecoavam pelo casco, como madeira velha se movendo lentamente, como respiração. Mesmo sem vento, cordas balançavam sozinhas, e água escorria continuamente das laterais da embarcação, como se o navio ainda estivesse submerso em algum lugar. Mesmo assim, decidiram subir. O convés estava vazio, mas não parecia abandonado. Lanternas ainda estavam penduradas, cordas organizadas, ferramentas espalhadas como se a tripulação tivesse desaparecido segundos antes. Então encontraram a sala principal, e foi ali que o medo realmente começou. A comida ainda estava nas mesas, copos quebrados no chão, cadeiras caídas e marcas molhadas atravessando o corredor escuro, como se dezenas de pessoas tivessem sido arrastadas para algum lugar do navio. Um dos pescadores encontrou um diário preso debaixo de uma cadeira. As páginas estavam úmidas. Algumas palavras haviam desaparecido completamente. Mas uma frase ainda podia ser lida. Não deixem ele chegar na costa. O homem terminou de ler, quando alguém começou a tossir atrás dele. Uma tosse pesada, molhada. Todos viraram imediatamente. Um dos pescadores estava ajoelhado no chão, tremendo. Água escura escorria lentamente da boca dele. O pescador piorou antes mesmo de amanhecer. A febre veio rápido, forte demais. O corpo inteiro tremia como se ele estivesse congelando por dentro. Mas a pele estava estranhamente fria. Não parecia febre comum. Parecia outra coisa. Os moradores o levaram imediatamente para a pequena enfermaria da vila. E foi ali que perceberam os primeiros sinais realmente perturbadores. Sal. Pequenos cristais começaram a surgir na pele dele. Primeiro nos braços, depois no pescoço. Como se a água do mar estivesse secando continuamente sobre o corpo. O homem mal conseguia falar. Apenas respirava com dificuldade. E repetia sempre a mesma frase. Ele quer entrar. Ninguém entendia o que aquilo significava. Mas naquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer na vila inteira. Alguns moradores acordaram ouvindo água escorrendo dentro das próprias casas. Outros juraram escutar passos molhados do lado de fora das janelas, mesmo sem chuva, mesmo com o oceano completamente imóvel. Enquanto isso, o navio continuava parado perto das falésias, imóvel, como se estivesse observando a vila. 2 pescadores decidiram voltar até a embarcação durante a madrugada. Precisavam entender o que havia naquele lugar. E quanto mais exploravam o interior, pior as coisas ficavam. As paredes do navio estavam úmidas, pulsando lentamente em alguns pontos, como carne viva escondida sob a madeira apodrecida. Um dos homens encontrou corredores, cobertos por algo parecido com algas, misturadas a veias escuras. E então perceberam o cheiro. Não era ferrugem, nem mofo. Era orgânico, vivo, como se o próprio navio estivesse respirando. Em uma das salas inferiores, encontraram marcas humanas fundidas parcialmente ao casco. Rostos, braços, formas deformadas presas à madeira escura, como se pessoas tivessem sido absorvidas pela embarcação. Um dos pescadores entrou em pânico imediatamente, mas o outro apenas ficou parado olhando aquilo, hipnotizado. Então ouviu um som vindo do fundo do navio. Água, algo enorme se movendo abaixo deles, lentamente. Como se existisse um oceano inteiro escondido dentro daquela embarcação. Na mesma madrugada, o homem infectado desapareceu da enfermaria. A janela estava aberta,
o chão completamente molhado, e pegadas de água salgada seguiam em direção ao cais. Quando os moradores chegaram perto da costa, encontraram apenas uma última coisa: pegadas entrando no oceano, e nenhuma voltando. Na manhã seguinte, a vila inteira parecia diferente. O ar estava pesado, úmido demais, como se o oceano tivesse avançado silenciosamente durante a madrugada. Algumas pessoas acordaram com gosto de sal na boca. Outras juravam ter ouvido água escorrendo dentro das paredes das próprias casas. E ninguém conseguiu explicar por que o mar continuava tão imóvel. Nem vento, nem gaivotas, nem barcos se afastando da costa. Era como se o oceano inteiro estivesse esperando alguma coisa. Enquanto isso, os dois pescadores que haviam voltado ao navio permaneciam em silêncio absoluto. Não falavam sobre o que encontraram lá dentro. Apenas evitavam olhar para o mar. Mas um deles começou a mudar. Primeiro, a tosse. Depois, o comportamento. Ele passou horas sentado perto do cais, olhando fixamente para a névoa, como se estivesse ouvindo alguém chamar. Naquela noite, moradores começaram a perceber figuras caminhando perto da água, silhuetas altas, imóveis, observando a vila à distância, sempre desaparecendo quando alguém tentava se aproximar. E então vieram os sonhos. Quase todos os moradores sonharam com o oceano naquela madrugada. Um mar escuro, sem ondas, sem céu, apenas profundidade. E algo enorme se movendo abaixo da água, lentamente, como se estivesse subindo. O velho médico da vila decidiu investigar novamente o pescador infectado. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas quando entrou no quarto, encontrou algo impossível. O chão estava completamente molhado, as paredes cobertas por marcas de sal, e pequenas algas escuras espalhadas ao redor da cama, como se a água do oceano tivesse invadido o local. O homem estava sentado no canto do quarto, imóvel, respirando lentamente. Então ergueu os olhos, e o médico congelou, porque os olhos dele pareciam fundos demais, escuros demais, como se existisse oceano atrás deles. O pescador então falou algo em voz baixa. Ele está abrindo caminho. O médico tentou perguntar quem, mas naquele instante, ouviu-se um som vindo do lado de fora da vila. Não era trovão, nem vento. Era madeira, estalos enormes vindos da direção do mar, como se algo gigantesco estivesse se movendo lentamente dentro da névoa. Moradores correram imediatamente para a costa, e então viram o navio, mais próximo do que antes, muito mais próximo, e pela primeira vez, havia movimento no convés. Figuras, altas, molhadas, imóveis sob a névoa, observando silenciosamente a vila inteira. O navio não estava vazio. O vento mudou naquela madrugada. Não foi uma tempestade. Não houve trovões. Mas o oceano ficou silencioso de um jeito errado. Os três moradores que observavam a costa perceberam primeiro. As ondas haviam parado, como se o próprio mar estivesse prendendo a respiração. Dentro da vila, as lanternas ainda estavam acesas quando um dos pescadores desaparecidos reapareceu, caminhando pela rua principal. Sozinho, encharcado, os pés descalços deixavam marcas molhadas na terra seca. Mas havia algo estranho. Ele não tossia mais. Não tremia mais. Seu rosto parecia vazio, como alguém que havia deixado algo importante para trás no oceano. Uma mulher tentou se aproximar. Chamou pelo nome dele. Nenhuma resposta. O homem apenas continuou andando lentamente em direção ao cais. Os moradores começaram a perceber outra coisa. O cheiro. Um odor forte de água parada, ferrugem e peixe apodrecido, como o interior de um navio abandonado há décadas. Então ele parou, bem no meio do cais, e ergueu lentamente a cabeça em direção ao mar escuro. Naquele momento, todos ouviram. Não era um sino, nem uma buzina. Era algo pior, um som grave, profundo, como madeira antiga gemendo nas profundezas, como se uma embarcação gigantesca estivesse se movendo sob a água. As luzes da vila começaram a oscilar. 1, 2, 3 vezes, até que tudo apagou. Escuridão total. E então, vieram os passos, molhados, pesados, mais de um, muito mais de um. Os moradores recuaram, mas já era tarde. Silhuetas começaram a surgir da neblina no cais. Homens encharcados, corpos tortos, roupas de pescadores cobertas de algas e marcas escuras. Alguns caminhavam arrastando correntes enferrujadas presas aos braços. Outros pareciam ter ferimentos antigos, abertos, mas sem sangue, como cadáveres esquecidos pelo tempo. O primeiro homem continuava parado olhando para o mar, imóvel, como alguém esperando permissão para entrar. Então uma criança da vila perguntou baixinho: "Pai, por que eles estão voltando?" Ninguém respondeu, porque naquele instante
Algo gigantesco surgiu atrás da neblina. Não completamente. Apenas parte do casco. Escuro, antigo, coberto por cracas e madeira podre. Um navio que não fazia sentido existir. Sem luzes, sem bandeira, sem qualquer som humano vindo de dentro. Mas havia movimento. Sombras passando atrás das janelas quebradas. Observando a vila. Esperando. E foi nesse momento que os moradores entenderam a verdade. O navio nunca trouxe uma doença. A doença era apenas o começo. Porque aquilo que estava no oceano não queria matar pessoas. Queria levá-las.